Tarará. Puta, Gerson, deixa eu colocar você como apresentador também, né? Peraí. Bom, maravilha. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula, né? Deixa eu só colocar o Gerson aqui como apresentador, que vai que cai, né? A gente ficou conversando e esqueci disso. Aí o Gerson assume. Bom, vamos lá então. Então a ideia, né? A gente continuar com o nosso assunto aí de banco de dados, ok? A ideia hoje, a gente vai falar um pouco sobre teoria dos conjuntos, né? Que é uma das bases do banco de dados. Então a gente vai falar, a gente vai pedir uma atividade para vocês. Vocês vão reparar que essa atividade ela tem um certo embasamento na matemática, mas lembrando que aqui não é um curso de matemática, a gente vai apresentar esses conceitos, mas a gente não vai, vamos dizer assim, entrar de forma mais aprofundada, de uma forma mais ampla nos conceitos de matemática, tá? Evidentemente, talvez alguns de vocês lembrem, né? Talvez alguns não lembrem, talvez seja uma recordação, tá bom? Talvez alguém vai falar, eu lembro disso aqui, eu tive lá. Eu nem me lembro em que série que se discute isso mais, mas acredito que deve ser lá no sexto ano, enfim, nem me lembro mais. Eu lembro que eu tive isso, mas nem lembro que série que isso é discutido, tá? Mas fica tranquilo, tá bom? É algo bem simples que a gente vai abordar esse assunto, porque ele vai fazer parte desse entendimento do que é o banco de dados, tá? Boa noite, Sabrina, seja bem-vinda, tá? Boa noite para todo mundo que chegou agora e não tinha falado ainda, tá bom? Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês, só um instante. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês, parará, cadê aqui? Vamos lá. Beleza? Aí, se vocês só puderem me falar, alguém puder falar se apareceu aí, se chegou a imagem aí para vocês, me fala, só para que eu possa continuar com a apresentação. Tá? Boa noite, Isabela. Apareceu aqui já. Apareceu? Legal. Então, vamos lá. Então, a ideia, a gente vai tentar fazer o mais simples possível. Então, se não entender, interrompe a aula, né? Olha, professor, não entendi esse conceito. E aí a gente tenta demandar um pouco mais de explicação para tentar fechar aí todo o conceito, tá bom? Nem sempre a gente pega de primeiro também, às vezes tem que assistir uma segunda vez, uma terceira, umas 10 vezes ou mais, tá? Mas vamos lá. Vamos pensar então nesses conjuntos aqui. Então, quando a gente pensa no conjunto, né, a gente está vendo aqui alguns objetos. Então, eu tenho aqui os objetos de pessoas, ok? Eu tenho aqui um objeto, um conjunto, né, de objetos de frutas. Eu tenho aqui rosas, flores, né? Eu tenho aqui uma proteína, que são os ovos, e tenho aqui, né, alguns animais, ok? Então, perceba que, de certa forma, a gente consegue, né? Cadê aqui? Opa. A gente consegue chegar aqui, ó, e dizer que isso daqui, de forma imaginária, né? Estou traçando aqui apenas para a gente entender que isso daqui é como se fosse um conjunto, tá? A gente já vai trabalhar isso com um pouco mais de qualidade. Mas só para a gente olhar aqui e perceber que eu tenho aqui uma certa... Perceba que esses objetos que nós estamos aqui circulando, né? A gente, na verdade, está agrupando eles por suas características, que é uma coisa que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas, basicamente, eu tenho um conjunto de pessoas, eu tenho aqui um conjunto de rosas, que isso tem um nome, é um buquê, né? A gente dá o nome de um agrupamento de rosas de buquê, certo? Eu tenho aqui um agrupamento de ovos, né? Que eu posso chamar de dúzia, ou aqui, no caso, seria uma meia dúzia, né? Eu tenho aqui
um conjunto de frutas, que eu não sei se tem um nome para falar desse agrupamento. Aqui a gente tem o agrupamento de animais. Alguns animais a gente, inclusive, pode organizar eles em matilha, né? Em manada, por exemplo, tá? Mas o fato é que perceba que a gente tem aqui, a gente consegue de forma muito simples e de forma muito fácil, né? A gente organizar esses objetos em grupos, né? E em grupos distintos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Então, falando um pouco com mais de forma escrita, até para que vocês depois possam pegar esse material e ler ele, né? Então, um conjunto, num momento a gente pode ser considerado como qualquer coleção de objetos, né? Então perceba que eu tenho aqui a coleção de objetos pessoas, a coleção de objetos frutas, a coleção de objetos rosa, coleção de objetos ovos, coleção de objetos animais, tá? E eles são representados. Eles podem ser uma coleção de objetos apresentados ou caracterizados pela enumeração ou por uma propriedade que apresentem. Então perceba que nós estamos agrupando, né? Estamos fazendo uma coleção de coisas que tem como base, né? Basicamente, a gente tem como base esse agrupamento, essa coleção, características, né? Então perceba que eu posso agrupar ele por características, tá? Eu posso por uma certa numeração, né? Ou também por uma determinada propriedade que eles apresentam, certo? Então perceba que se a gente olhar aqui, ó, de forma bem simples, eu posso dizer que esse ramalhete esse buquê, né, de rosas, ele está representado pelas características onde todas as rosas são vermelhas. Então eu estou fazendo uma coleção de rosas vermelhas, né? Os ovos aqui, eu acho que isso aqui que chama ovo branco, né? Nós estamos fazendo uma coleção de ovos brancos, ok? Aqui, na verdade, a gente tem animais distintos, né? Então, aqui, na verdade, eu estou fazendo uma coleção de animais, mas poderia ser, por exemplo, coleção de animais da Caatinga, poderia ser um conjunto, uma coleção de animais do Cerrado, né? Poderia ser a coleção de animais presentes numa mata atlântica, por exemplo, entendeu? Coisas assim. Ali as frutas, né? Aqui, como a gente tem várias frutas, né? A gente não tem um único tipo de frutas, aqui eu poderia organizar essa coleção de frutas em uma cesta, né? Em uma caixa de frutas, né? E aqui eu tenho a coleção de pessoas, né? Ou seja, a coleção de pessoas. E falando de uma outra questão muito legal, que são as propriedades, perceba que eu posso identificar algumas propriedades aqui. Então, se a gente falar especificamente das pessoas, da coleção de pessoas, eu posso ter algumas características. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que usam óculos, outras que não usam óculos. Eu tenho pessoas que têm o cabelo na cor preta, outros aqui na cor marrom, né, ou loiro, né? Eu tenho, por exemplo, homens e mulheres, tá ok? Eu posso ter como característica a altura, o peso, né? O sexo, a cor da pele, a cidade em que nasceu, a idade, né? É uma propriedade, certo? O nome, né? Pode ser uma propriedade. Depois a gente vai ver que existem propriedades que podem mudar, né? E existem propriedades que não mudam, tá? Com relação ao banco de dados. Então a gente pode fazer uma analogia. Então, por exemplo, o nome de uma pessoa pode mudar? Até pode, né? A pessoa vai no cartório, entra com o processo lá, justifica por A mais B por que ela quer mudar o nome, e aí os órgãos competentes autorizam ou não autorizam essa pessoa a alterar o nome dela, tá?
Mas, por exemplo, uma pessoa não pode ficar mudando o CPF dela. Então, vamos imaginar aqui de forma hipotética que a pessoa mude o nome dela 2 ou 3 vezes durante ao longo da sua vida. Eu acho que isso parece estranho, mas é permitido, ok? Eu não sei quantas vezes é permitido trocar o nome, mas eu sei que é permitido trocar o nome. Mas, por exemplo, o CPF não é permitido. O CPF é um número, é uma propriedade que identifica essa pessoa dentre as outras, mas que ele não muda, tá? Uma propriedade que muda ao longo do tempo com mais frequência. A altura, né? Então, quando a gente nasce, a gente é pequenininho, né? Sei lá, 50 centímetros, um pouco mais, um pouco menos, né? Em média, né? E aí você, todo dia você cresce um pouquinho, principalmente quando é criança, né? Criança cresce muito rápido. Às vezes um tio, uma tia fica sem ver a criança um mês, hora que vê, nossa, já tá desse tamanho, né? O pai e a mãe parece que nunca enxerga o filho crescer, parece que está sempre do mesmo tamanho. Mas, enfim, a altura, né, é um exemplo de propriedade que vai se mudando ao longo do tempo, e dependendo do tempo é mais rápido, dependendo do tempo é mais espaçado, é mais demorado. O peso, né? O peso também é uma propriedade, né? E tem propriedades que a pessoa pode mudar, por exemplo, a cor do cabelo, né? As mulheres, inclusive, homens também, né? Mudam, né? Dependendo, se for um pouco mais vaidoso, enfim, acabam mudando a cor do cabelo, né? E por aí vai. Agora, a gente pode pegar aqui, por exemplo, características, as frutas, né? Então, a cor, né? Vamos dizer assim, a origem da fruta. Então, por exemplo, uva Itália, uva sem caroço, uva Niágara, né? O ovo aqui, eu sou muito ruim, tá, pessoal? Se tiver mais alguma variação, ele pode falar. Mas eu basicamente conheço o ovo branco, né? Que é esse aqui que o pessoal para mim, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Eles chamam de ovo branco porque a casca é branca. Aí tem aquele ovo ai, caramba, caipira, que a cor dele é mais alaranjadinha, né? Ele não é, ele é mais moreninho, né? Ele é mais marronzinho a cor, né? Ele não é branco, ok? E aqui os animais, a gente pode dizer se o animal tem pelo, se o animal não tem pelo, se o animal é herbívoro, se não é, se ele é ovíparo, se ele é mamífero, né? Se ele é aquático, se ele é alado, né? É réptil e por aí vai, tá bom? Então perceba que a gente pode trabalhar com essas características, e, inclusive essas propriedades aqui, né? E essas características vão ser interessantes, né? Quando a gente for construir os nossos bancos de dados, tá ok? De uma empresa. Porque a gente vai ver que essas duas coisas aqui vão ser muito interessantes mais para frente, quando eu quiser armazenar os dados, tá bom? Então, basicamente, continuando aqui, a gente então podemos entender então que podemos enumerar um conjunto de países da América do Norte. Então, eu posso criar uma coleção de países. Então, eu posso numerar eles, ou eu posso, inclusive, organizar eles em ordem alfabética, né? E, inclusive, foi até curioso, quem teve a oportunidade de assistir a abertura das Olimpíadas, quem não teve, se depois quiser por curiosidade, que a ordem que os países são apresentados na entrada da cerimônia, eles são em ordem alfabética, ok? Só que o alfabeto em japonês é muito diferente. Então, por exemplo, o Brasil, que normalmente vem logo ali no começo, ele veio lá, ele foi lá, acho que, sei lá, do meio para o final, ou do 3/4 para frente. Né? Por quê? Porque a letra B lá no idioma japonês, ela é lá no final. Tá ok? Então, por exemplo, então aqui se a gente numerasse os países da América Latina em inglês, por exemplo, muito provavelmente eles teriam uma ordem, né? Ele teria uma sequência. Se a gente ordenasse ele pela ordem alfabética de um outro idioma, muito provavelmente essa ordem pode mudar, tá bom? Então tem que ficar atento também com isso, tá? O número não muda, né? Porque daí o 1 é 1 no mundo todo, então eu sei que o 1 sempre vai ser o primeiro.
Uma outra característica aqui também é com relação à biologia, né? Existe um conjunto de mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, né? Artrópodes, né? Então, eu posso criar conjuntos, né? A gente viu isso lá na escola, quando a gente estudou, a gente organizava os conjuntos. Então, a gente organizou, acho que a gente aprende primeiro a organizar os conjuntos dos animais, né? Da fauna, depois aprende a organizar os conjuntos numéricos, não é isso? Né? Cada objeto bem determinado, continuando falando de conjunto, né? Então, cada objeto bem determinado, ok? Distinto dos outros, né? E que satisfaz as condições, né? Isso aqui é importante, ó. As condições do conjunto, ele é denominado elemento de um conjunto. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se eu quisesse montar, né, um conjunto aqui de rosas vermelhas, certo? Olha só, a minha cláusula, né, a minha condição é montar um buquê com rosas vermelhas. Então perceba que na minha frase eu já estou dando de presente características, propriedades e já estou colocando uma condição para que esse objeto seja um elemento desse conjunto. Então, jamais, né, com base nessa condição, eu posso colocar uma rosa amarela, uma rosa branca. Por quê? Porque a condição é que o buquê seja composto única e exclusivamente por rosas vermelhas, ok? Então, por exemplo, às vezes eu quero que um conjunto de alunos seja composto por alunos de uma determinada faixa de idade, sei lá, dos 20 aos 25 anos, tá ok? Um exemplo, né? A gente sempre vai representar um conjunto por uma letra maiúscula, qualquer. Então, por exemplo, quando a gente for trabalhar, a gente vai começar a falar, a gente aprendeu lá em matemática, por exemplo, que isso daqui era um conjunto, né? E aí, isso daqui era a mesma coisa que isso daqui. Então, eu tinha um A que era igual, abre aqui uma chave, né? Tinha aqui alguns elementos e depois eu fechava a chave. A gente vai ver que mais para frente, isso daqui vai evoluir para isso daqui em banco de dados, ó. A gente vai ter um losango e aqui dentro vai ter uma letra A, que mais para frente a gente vai chamar de um nome. Tá ok? Mas a priori, a gente já está meio que adiantando um pouquinho, né? E a gente vai fazendo dessa forma aí, beleza? Então, esse último aqui, esse com losango, a gente vai ver com mais qualidade daqui a alguns encontros, tá? Continuando, então. Então, os elementos com letras minúsculas, separado por vírgulas e colocados entre chaves, né? Então, é justamente aquela notação ali que eu comecei a fazer. Então, basicamente, eu vou ter aqui uma letra A, por exemplo, né? Sinal de igual. Aí eu coloco aqui e coloco, por exemplo, 2, o 3, né? E aí eu fecho aqui o meu conjunto, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um conjunto de números, mas a gente poderia, por exemplo, pensar, né? Eu tenho aqui um x, né? Que é uma notação matemática. Então, aqui eu poderia ter, sei lá, eu vou abreviar, tá? Uma rosa vermelha, né? Aqui, rosa amarela, né? Eu poderia desenhar, colocar o desenho aqui, né? Aqui eu poderia colocar rosa branca, entendeu? E aí eu tenho um conjunto, tá? Só para deixar um pouco mais próximo aí. E aí, né? Chegando aqui talvez um pouco mais aí, agora talvez vocês lembrem com mais qualidade lá da escola, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Então eu tenho aqui um conjunto V e que ele é composto pelos elementos. Então perceba que aqui, ó, esse camarada aqui é o conjunto. O conjunto. Certo? E esses daqui, ó, esses daqui são os elementos. Elementos do conjunto.
do conjunto. Beleza? Né? Então, como é que a gente lê isso? Isso aqui é uma notação matemática, né? E como é que a gente lê isso? A gente lê que o conjunto V, cujos elementos são as vogais do alfabeto, ou são os números inteiros de 1 até 10, né? Ou são os números irracionais e tarará, tá? Ou os números positivos ou os números ímpares. Aqui tem um outro exemplo, né? Aqui eu estou falando que o x é igual ao elemento x1, o x2, x3 e até o xn, ok? Conjunto dos elementos x e tarará. Aqui eu tenho que o conjunto A é constituído dos elementos x, tal que x satisfaz a propriedade P, né? Aqui já é uma notação um pouquinho mais, vamos dizer assim, uma matemática um pouquinho mais elaborada, né? Mais refinada, ok? Então, vamos começar agora a olhar para a nossa disciplina de banco de dados, certo? Então, perceba que eu com o professor Gerson, a gente trouxe uma lembrança da aula de matemática, porque lembre-se, a gente falou no último encontro que o banco de dados, ele é nada mais que ele só existe porque ele está fundamentado numa teoria matemática, tá ok? E com base nesse princípio matemático é que os bancos de dados foram possíveis e estão em constante evolução todo dia, tá? Então, perceba que se A e B são conjuntos, então A é chamado subconjunto de B, e aí nós podemos escrever dessa forma, tá? Se e só se cada elemento de A também é um elemento de B. Então, aqui, basicamente, o que é de A é de B, e o que é de B também pertence a A, tá? Então, eles compartilham. Uma outra coisa muito legal é o chamado diagrama de Venn, tá? O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é justamente quando a gente desenha, né, esse círculo aqui, tá ok? Tá? E a gente está criando aqui uma linguagem gráfica, né, para a gente identificar os objetos que a gente vai trabalhar no banco de dados, tá ok? Então, quando a gente começa a estudar banco de dados, uma das coisas que a gente passa a aprender também é identificar os diagramas de Venn, tá? Que para cada objeto ele vai ter uma característica. Então a gente vai ter o círculo, vai ter os losangos, vai ter esqueci o nome dos outros das outras figuras agora, mas a gente vai ver lá com calma, tá? Por quê? Porque é uma linguagem, daí é uma linguagem universal. Então, se eu projetar um banco de dados aqui e um coreano pegar esse banco de dados que está desenhado, ele vai entender do que se trata, né? A gente vai falar disso mais lá para frente. A gente deu até um pouco, falou isso no primeiro encontro, que é a chamada modelagem de dados, né? O chamado MER, modelagem de entidade e relacionamento, tá? E tem o DER, que é o diagrama de entidade e relacionamento, tá? Então, a gente vai ver que isso é uma linguagem universal, tá? Muito bem. Continuando, então. Então, a gente está falando um pouco mais das propriedades, tá ok? E, quer dizer, ó, aqui, por exemplo, ó, se a gente fosse pegar... a gente poderia pensar aqui, ó, num exemplo. Vamos tentar um exemplo do mundo real. Vamos ver se eu consigo... aí, se o Gerson lembrar também, ele coloca. Mas, por exemplo, eu poderia ter aqui um contrato com comunhão, com comunhão total de bens, aonde um homem, onde um casal constitui uma relação registrada no cartório, tá ok? E lá dentro tem uma cláusula no contrato que está dizendo, olha, o que é meu é seu, o que é seu é meu, entendeu? Então aqui tanto o que é de A também é de B e vice-versa, tá? Foi um exemplo aqui que eu pensei de bate-pronto aqui, não sei. Se o Gerson quiser falar alguma coisa, se lembrou de um exemplo aí, mais didático, pode interromper, Gerson. Achei o do casamento perfeito.
Então, é que tem que tomar cuidado hoje em dia que existem relações que não são só hétero, né? Existem relações que são homoafetivas. Inclusive, é até interessante, porque quando as relações homoafetivas elas não eram reconhecidas ainda por lei, existia o chamado contrato de gaveta, né? E aí, se em algum momento ambas as partes, né, houvesse uma ruptura da relação, e aí tentavam executar aquele contrato, tá? Mas o contrato, né, quando um casal, né, independente se são homoafetivos ou são héteros, não importa, o fato é que quando eles constituem uma relação no cartório, é feita uma certidão de casamento. Nós conhecemos isso como certidão de casamento. E aí, se vocês quiserem, até por curiosidade, vocês podem pedir para os pais de vocês ou para algum parente, não sei, enfim, pergunte para eu quero ver uma curiosidade lá. Você vai ver que quando você começa a ler a certidão de casamento, em um ponto lá está dizendo, né? Se constitui, eu não lembro direito as palavras, mas se constitui essa relação através de um compartilhamento total dos bens, né? E vice-versa. Existem também questões que é a separação total, é a comunhão total dos bens, existe a separação total de bens, existe a separação parcial de bens. Eu acho que é só isso, né, Gerson? Não me lembro se tem outras definições, né? Mas enfim, que eu me lembro, acho que são essas três, pelo menos as principais. E aí você vai ver lá, né? Então, esse aqui seria, por exemplo, isso. Entendeu? Tudo bem? Então, vamos pegar um outro aqui, um subconjunto próprio, né? Se A e B são conjuntos, então entenda que eu tenho aqui um conjunto A, ó. Eu tenho aqui um conjunto A, né? Vou tentar mudar a cor aqui. Deixa eu pegar um verde aqui berrante. E aí eu tenho aqui o conjunto B. Ficou um pouquinho em cima do B ali, mas vai dar. Então eu tenho o conjunto B ali. A é um subconjunto próprio de B. Então isso quer dizer que A tem o que B tem, porque ele é o subconjunto de B, né? Se e só se cada elemento de A está em B, mas existe pelo menos um elemento de B que não está em A. Então, aqui, se a gente pegar de novo o exemplo da certidão de casamento, a gente poderia fazer uma analogia com a comunhão parcial de bens, né? Então, mais ou menos a comunhão parcial de bens é quando as pessoas que vão constituir essa família, cada um tem os seus bens, né? Então, vamos pensar aqui, né? O elemento A dessa relação tem, sei lá, um carro, sei lá, tem um Ford Ka aí, modelo novo, tá? Vamos pensar, tem uma BMW. E o elemento B, que vai constituir também essa relação, tem um Porsche, ok? E aí, quando eles se juntam, se é uma comunhão com separação parcial de bens, antes da constituição dessa relação, o que é de A e o que é de B é de B, certo? Só que depois dessa data, aí o que eles conseguirem com trabalho ao longo da vida, e enquanto eles estiverem juntos, é dos dois, certo? Mas percebe que talvez eles não tenham remuneração igual. Talvez um ganhe mais, outro ganhe menos. Mas o fato é que em algum momento essa constituição de bens ela vai ser mútua entre eles. Então aqui a gente poderia dizer que o A está em B, mas só se pelo menos um elemento de B não está em A. Então o A tem B, mas nem tudo que está em B está em A. Mas tudo que está em A tem que ter em B, certo? Esse é um pouquinho mais chatinho, tá? Bom, então desse pequeno enrosco nosso aí para a gente relembrar a matemática, que eu também não sou ótimo para dar exemplo de matemática, né? Existe uma questão muito interessante, que é uma coisa que nos interessa muito em banco de dados, que é justamente as operações entre esses conjuntos. Lembre-se, quando a gente falou no último encontro que a gente quer armazenar as informações, se vocês ainda não decifraram as pistas, eu com o Gerson vou falar para vocês aqui agora. Nós vamos guardar essas informações em conjuntos, certo? Então eu vou ter um conjunto
de pessoas, eu vou ter um conjunto, uma coleção de frutas, eu vou ter uma coleção de animais. E eu vou guardar as informações, certo? Então, se a gente olhar aqui, voltar lá no começo, né? Aqui no começo, vamos, por exemplo, pegar de forma exclusiva, vamos pegar aqui o conjunto das pessoas, né? Vamos pegar aqui e vamos antecipar um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Quais as informações que compõem o conjunto da pessoa? Quando eu estava falando com vocês um pouco antes aqui, eu já tinha dado algumas pistas. O nome é uma característica que pertence às pessoas. Então, eu posso guardar o nome? Legal. E o nome da pessoa, que subconjunto do nome eu posso criar para armazenar os dados das pessoas? Eu chamo isso de dados pessoais. Tá? Então, o que são dados pessoais? De forma bem simplista, a gente pode falar que é o nome, que é o endereço, é o telefone, é a data de nascimento, por exemplo, são dados pessoais. Mas que outros dados são das pessoas, mas que não são pessoais? A gente pode pensar, por exemplo, nos dados bancários, né? Os dados bancários, o que são? O banco, a conta corrente, né? A agência, né? O saldo, né? Se ele tem crédito, né? Se ele tem empréstimo, certo? Então, eu tenho dados. Então, perceba que, fazendo uma analogia bem simples, é como se eu tivesse um conjunto grandão, né? É como se eu tivesse um conjunto grande, e dentro desse conjunto grande, eu tenho conjuntos menores. Então, a gente pode, de forma bem simplista no primeiro momento, para dar pistas para vocês, eu posso ter aqui ó, um conjunto de, eu vou chamar de dados pessoais, ok? E vou chamar aqui de dados bancários, certo? Né? E em algum momento, esses conjuntos, eles precisam conversar, certo? Eu preciso saber que essa pessoa está relacionada com essa conta bancária, né? Então a gente vai ter algo mais ou menos parecido com isso daqui lá na frente, ó. A gente vai ter um negócio aqui chamado intersecção. Olha, estou até antecipando já, né? Que isso daqui é muito importante para a gente, tá bom? Mas a gente já está adiantando bastante. O que interessa para a gente é que, em algum momento, esses conjuntos, eles vão ser, eu vou precisar executar operações entre eles. Nossa, o que eu fiz aqui? Eu vou precisar executar operações entre eles, certo? E essas operações é para que eu possa extrair os dados que me interessam, tá bom? Então, seguindo aqui, o que nós estamos falando? A gente tem algumas operações interessantes. A gente tem união, intersecção, a diferença e a complementação, né? Então, vamos começar pela união. Dados os conjuntos A e B, chamamos o conjunto união a união de A e B, que vai gerar um novo conjunto C. Então, perceba que unindo A e B, eu tenho agora um novo conjunto, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, opa, vamos lá, Flávio, aqui, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, o conjunto A, e aqui eu tenho o número 1 e o 2, e eu tenho o conjunto B, e aqui eu tenho o 3 e o 4, se eu juntar isso, quer dizer que o meu C vai ter o quê? O meu C vai ter 1, 2, 3 e 4. Certo? Por quê? Porque eu juntei eles agora em um único conjunto, tá? Aqui tem um exemplo, né? Bem interessante, certo? Ó, aqui o diagrama de Venn novamente. Porém, falando especificamente de banco de dados, né? O conjunto união, a princípio, ele não nos interessa muito em banco de dados, tá?
ele não nos interessa no primeiro momento. Ele é importante para algumas. Eu, pelo menos, não me lembro, Gerson, em que operação em que eu somo duas tabelas que tem interesse. O que interessa mais é a intersecção. Acho que, sei lá, 99% das vezes. Né? Não me lembro de alguma operação de união entre tabelas que vai ter um valor interessante no banco de dados. Mas é possível fazer? Sim, tá? A gente pode, mas falando a nível de banco de dados, eu pelo menos agora não me recordo quando eu pego o conjunto dos dados pessoais e eu junto com os dados bancários para ser uma coisa só, tá? A princípio, eu não me lembro de nada, mas é possível fazer, certo? Agora, esse daqui é muito importante. Esse daqui você tem que saber direitinho, né? Esse daqui eu particularmente julgo o mais importante, tá ok? Que é a intersecção. Que aqui é o que vai ter mais valor para a gente. Porque, falando a nível de banco de dados, eu vou pegar apenas o que está relacionado. Então, eu posso pegar o que tem no A e o que tem no B. Mas eu quero saber quais os dados de A estão se relacionando com os dados de B. Isso é muito valoroso dentro do conjunto de banco de dados, porque é aí que eu extraio o conhecimento, eu extraio a informação que vai gerar para a gente o conhecimento. Tá? Então, basicamente, dados dois conjuntos quaisquer, né, a intersecção é o conjunto formado pelos elementos comuns. Isso daqui é muito importante. Ó. Vamos até deixar ele aqui em highlight. Ó. Comuns de A e B. Certo? Ou seja, o conjunto de C, cujos elementos pertencem tanto a A como a B. Tá? Então, por exemplo, né? A gente pode aqui, por exemplo, falar na seguinte situação. Eu tenho aqui os clientes, né? Clientes, vai ficar ruim aqui. E eu tenho aqui, por exemplo, vendas, né? Vendas, certo? Vendas não, Flávio. Vamos mudar aqui um pouco. Espera aí. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar produto. Produto. Aqui eu tenho o produto. Olha, de que forma que o cliente se relaciona com o produto? Através da venda. E a venda nada mais é do que uma intersecção entre os clientes que compraram aquele determinado produto. Tá? Então perceba que aqui já começa a ficar interessante um pouco a nossa disciplina e para onde que a gente vai caminhar. Então perceba que nesse conjunto de clientes, o que eu vou guardar ali? Características, né? Coisas que pertencem ao cliente, dados que são do cliente. O que eu vou guardar aqui em produto? Dados que são referentes ao produto, tá? E quando eu efetuar uma venda desse produto, eu só vou conseguir vender o produto para alguém. E esse alguém é um cliente. E esse cliente só vai fazer uma compra, né? Ele só vai ter uma venda porque ele comprou algum produto. Porque você já viu a situação em que você vai no supermercado, você deixa R$ 20 no supermercado e sai de mão vazia? No sentido literal mesmo, vazia, né? Você sai com nada na mão? Isso não existe. Você sai com alguma coisa. E vice-versa. Você, quando sai com um produto, é porque você deixou uma importância financeira ali. Tá? O produto não vai sozinho para sua casa. Alguém precisa ir lá buscar ele. Tá? Então, a intersecção é uma coisa muito importante, tá? Dentro do banco de dados. E é aí que entra, né, o diagrama de Venn está mostrando aqui para a gente o que eles têm em comum. Então, quando a gente olha aqui o que eles têm em comum, perceba que aqui, ó, opa, fiz bobagem aqui, deixa eu só acertar aqui. Agora sim. Perceba que o que eles têm em comum aqui, ó, é o 6, né? E o 7, ó. Olha lá. E aí eles comporam
tá? Então, eu poderia, por exemplo, pensar que aqui seriam os clientes e aqui seriam os produtos. Eu poderia, de forma bem simplista, nomear aqui que aqui são os clientes, né? Os clientes, o código do cliente 1, código do cliente 2 e tarará, né? E aqui seria, por exemplo, sei lá, aqui seria a venda, né? Ou a produto, tá? Vai ficar um pouco mais claro quando a gente chegar lá mais para frente, tá ok? Mas tudo bem até aí, pessoal? Tá tranquilo? Tudo bem? Até aqui tudo certo. Então tá jóia, então. Maravilha. O pessoal colocou aqui, olha lá, o Gerson colocou, né? Bacana, Gerson, isso aí. Vamos lá, então. E aí, existe também essa operação aqui de diferença, ela é bastante interessante no banco de dados, né? Eu vou direto aqui para a operação. Imagine, né, que aqui, ó, imagine que aqui são os clientes, e aqui é interessante a gente até perguntar para vocês. Aqui eu tenho os clientes e aqui eu tenho os produtos. Os produtos. E aqui, ó, a intersecção é a venda, né? As vendas. O que vocês acham que está acontecendo aqui, né? O que vocês acham que esse diagrama de venda está falando para a gente? Se isso aqui fosse um supermercado, onde os clientes compram os produtos, né? E eu tenho o registro das vendas, o que esse diagrama de venda nos fala sobre esses clientes 1, 3 e 5? O que vocês acham? Pessoal, pode falar, não tem problema, né? Estamos aqui para aprender. O que vocês acham que, para mim, significa esses clientes 1, 3 e 5? O que vocês acham? Vamos lá, pode falar no chat aqui. Não se preocupe, pessoal. Nós estamos aprendendo. Não se preocupe se você não sabe exatamente o que é. Números primos. Tudo bem, são números primos, mas lembre-se, abstraia que esses números primos são os códigos dos clientes. Mas legal, Vitor. Acho que nós começamos por aí, tá? Pense que esses números são o código do cliente. Eu vou falar para vocês, aí o próximo eu quero que vocês falem, tá? Olha só. Se de um lado aqui eu tenho os clientes e do outro lado eu tenho os produtos, existe alguma relação desses clientes com os produtos? Não. Nenhum desses clientes, o 1, 3 e o 5, tem relação com o produto. Então, se eles não têm relação com o produto, isso quer dizer que nenhum desses clientes ainda tem uma compra na minha loja. Ou seja, isso quer dizer que o cliente 1, o cliente 3 e o cliente 5 nunca compraram nada na minha loja. Nunca compraram nenhum produto na minha loja. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Ficou melhor agora? Isso. O Gerson colocou aqui também, ó. Beleza? Vamos para o próximo agora? Agora é a mesma coisa. Vou até abreviar aqui, ó. Vou colocar aqui de cliente e aqui de produto e aqui de venda. O que vocês acham agora? O que acontece? Esses produtos 6 e 8, o que são esses 6 produtos, esse produto de código 6 e de 8? Pensando na mesma situação que eu falei aqui, se o cliente 1, 3 e 5 nunca compraram nenhum produto, agora, o que quer dizer o 6 e o 8 aqui para nós? São produtos que não vendem? Produtos que nunca foram vendidos ainda. Produtos que ainda não foram vendidos, né? O Rafael colocou aqui, são produtos que estão no estoque, mas ainda não foram. Perfeito, é isso aí. Tem problema não, Sabrina, a gente entende, tá? Isso, ó, o Gerson colocou muito legal, ó. São produtos encalhados na prateleira, né? Então, aproveitando essa fala do Gerson, imagine que uma empresa, ela faz um balanço do estoque dela em um ano. E depois de um ano inteiro, ela descobre que tem um conjunto de produtos lá que não foram vendidos até hoje, depois de um ano. É o que o Gerson falou ali, né? O produto encalhado. Né? Existe um conceito dentro da indústria, dentro das empresas, que é a chamada curva ABC.
Essa curva ABC é uma curva muito estratégica, principalmente para o supermercado. O que é essa curva ABC? Essa curva ABC, ela traz os produtos mais vendidos do supermercado. Então, você tem é uma analogia, né? O produto A é o produto mais vendido, é o top 0. O produto B é o segundo produto mais vendido da empresa. E por que essa curva ABC é importante para o gestor da empresa? Ele é importante porque esses produtos nunca podem faltar. Esses produtos nunca podem faltar na prateleira do supermercado, por exemplo. É algo como se você chegar no McDonald's e pedir um Big Mac e o McDonald's não ter o Big Mac. Né? Por que isso? É algo impensado, porque toda a propaganda do McDonald's, pode ser que isso tenha mudado, né? Mas ainda é um resquício. Toda a propaganda do McDonald's é calçada, é solidificada em cima de um lanche deles chamado Big Mac, tá? Então, se você chegar no McDonald's e não tiver um Big Mac, aí você avisa, tira foto, porque vai ser algo talvez inédito, né? Até onde eu sei, entendeu? Então perceba que essa curva ABC ela tem esse valor interessante, tá? Mas isso é um outro conceito administrativo. Então, o dia de amanhã que vocês estiverem dentro de uma empresa, forem gestores, muito provavelmente vocês vão ser vão ser confrontados com esse conceito. Continuando. Existe um outro conjunto também, o chamado plano cartesiano. O plano cartesiano, eu me lembro, acho que do ponto de vista de banco de dados, ele também não tem muito valor, mas ele é interessante quando você quer pegar disparidade no banco de dados, tá? Mas basicamente é uma relação muito a matemática o conceito da matemática permite essa relação, mas para banco de dados ela não tem um valor muito bom, não. Quando acontece um plano cartesiano em uma operação de banco de dados sua, é porque está faltando um índice, é porque tem algum problema, a não ser que seja de forma proposital que você está fazendo um plano cartesiano, tá? Mas, a princípio, um plano cartesiano é quando você tem todos os elementos do A com todos os elementos do B. Então, por exemplo, é como se eu tivesse isso daqui, ó. O A está com 3, está com 4 e está com 5. Aí eu tenho a mesma coisa aqui. O 2 está com 3 e aí ele vem aqui. Pá. Aí deixa eu pegar aqui o verde agora para ficar diferente. Uma salada de cor aqui, né? Fica horrível para enxergar, mas vai ter. Então, ele não tem muito valor porque ele vai ter essa visão aqui, ó. A gente vai ter esse resultado aqui, ó. Né? Se eu fizer A com B ou se eu fizer o invertido, B com A, tá? Eu vou ter todo mundo com todo mundo, certo? Eu não vou ter a intersecção, que é super valorosa. Mas, por exemplo, quando eu quero checar se existe paridade, quando eu chego à conclusão que se o 1 tinha que estar relacionado com todo mundo do B, e se não tiver, tem algum problema aí. Mas é muito raro executar um comando a banco de dados que faça isso. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum exemplo didático que seja muito fácil de compreender. A gente pode fazer uma representação gráfica, assim como o professor Gerson, a gente colocou aqui o diagrama de Venn. Perceba que desenhar um diagrama de Venn aqui seria muito complexo, né? Mas a gente colocou aqui, né, as circunferências aqui embaixo, certo? E a gente colocou ali, de certa forma, como é que seria a relação. Então, perceba que é uma relação muito confusa, está todo mundo com todo mundo, né? É um compartilhamento mútuo entre esses conjuntos aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Nós estamos chegando no final aí, tá? Eu, com o professor Gerson, a gente deixou uma atividade para vocês. Eu vou abrir ela aqui
e vou mostrar para vocês o que tem que fazer, tá bom? Mas antes de eu chegar aqui, tem um último slide aqui, uma questão muito interessante, né? Que quando a gente avalia o conjuntos e banco de dados, né? O modelo relacional é um modelo de dados adequado a ser o modelo de um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, um SGBT, que é justamente o que nós estamos estudando aqui nesse curso, que ele é dividido em duas partes. Vocês estão tendo comigo e com o Gerson agora a primeira parte. No começo do ano, no primeiro semestre do ano que vem, vocês vão ter o banco de dados 2. Enfim, baseado no princípio em que todos os dados estão guardados em tabelas, né? Ou, matematicamente falando, conjuntos. Então, perceba que daqui a pouco nós vamos parar de falar conjunto e nós vamos mudar o nosso linguajar. Nós vamos começar a falar apenas tabelas, ok? Toda a sua definição teórica, toda essa definição é teórica e baseada na lógica dos predicados e na teoria dos conjuntos. A gente vai falar bastante, quer dizer, nessa disciplina aqui, talvez a gente não fale de predicado, né? Que está mais adequado aos comandos SQL, que seria mais no segundo módulo, tá? Mas, se vocês tiverem conosco, comigo ou com o Gerson, ou qualquer outro professor, vocês vão aprender os predicados da linguagem, da lógica, né? Lá em banco de dados 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui, então, esses slides onde a gente apresentou aí esse conjunto, essas informações para vocês. Eu vou abrir aqui o outro slide, né? Onde está a atividade que eu com o Gerson estamos pedindo para vocês. Então, a gente subiu lá no Moodle exatamente esse arquivo aqui, ó. E aí a brincadeira aqui é a gente exercitar a nossa relação com os conjuntos. Então, por exemplo, perceba que aqui, ó, propositalmente, a gente colocou um dado, né? E propositalmente, aqui desse lado tem o conjunto. A pergunta é a seguinte: esse dado aqui, ele se relaciona com quem aqui desse lado? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o N, o número 20, né? Ele é um número real? Sei lá. Ele é um número... Pode ser que tenha mais de um, tá bom? Pode ser que tenha mais de um, né? Números naturais, números inteiros. Eu quero que vocês marquem para a gente, eu quero que vocês façam essa relação. Pode ser que tenha mais de um, tá? Ou pode ser que não, pode ser que seja só um, entendeu? Pode ser que ele seja só um número inteiro, tá? Então, tem alguns aqui, ó, tá ok? Tem aqui alguns, tá? E, pessoal, não se preocupe, eu acho que é uma preocupação importante, deixa eu voltar aqui para a gente quase estar finalizando, não se preocupe se você fez certo ou fez errado, tá? O importante é você fazer, certo? Porque depois, quando a gente for corrigir, você vai saber se você errou. Só que se você não fez, você não se deu a oportunidade de você fazer, tá bom? Então, faça os exercícios, né? Tente fazer eles. Eles vão ficar com prazo de 2 semanas, tá bom? Para vocês fazerem. Então, tem esse final de semana, né? Também não deixe muito, senão você se esquece ou você deixa muita coisa para fazer depois, acumula e aí você fica doidão, tá? Com um monte de coisa para fazer. Então, tenta pegar e já fazer o quanto antes que está fresco na cabeça, tá bom? Mas faça, tá? Independente se você tem certeza que está errado ou não, tá? Faça. Depois a gente corrige e você vai se dando essa oportunidade, tá? E era isso. Gerson, você quer complementar alguma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fala. Vai lá, Gerson. Não tem nada. Achei legal o exemplo, ficou bem bom. E o pessoal conseguiu entender bem a parte do produto, da venda, do cliente. Aí depois, lá na frente, a gente, quando estiver falando de tabela, a gente pode até retomar esse slide e falar, lembra daquela conversa lá atrás? Sim, exatamente. Que daí vocês vão lembrar dessa conversa do conjunto e vai estar bem mais tranquilo. Tá? Que horas são? Já está na hora? Agora é 9h30. Quem que é esse Felipe Daniel Ken Mariano? A abreviação dele aqui tá FM, de Flávio Mania. Oh, que bagunça é essa?
Olha lá. É porque ele pega o primeiro e o último, né? Olha lá, olha lá. Opa! É que ele pega o primeiro e o último nome, né, Felipe? Não, esquenta a cabeça, tô só para quebrar o gelo. É que meu nome é Flávio Mania e eu normalmente, eu nem sei quando eu tiro a câmera aqui o que aparece aí para vocês. Mas enfim, pessoal, tirando essa brincadeira aí, essa para quebrar o gelo aí, tá tudo bem então? Podemos encerrar a aula? Alguma dúvida de última hora? Professor, eu só marco as questões que eu achar certa, aí no caso, da atividade? Isso, pode ser que tenha mais de uma opção, entendeu? Pode ser que ele seja natural e real, aí você marca as duas. Se for, pode ser que seja 3, pode ser que seja as 4. Entendi, Tá? obrigado. Ó, pensa assim, ó, professor, começa a pensar como professor. Exercita a sua vida de aluno pensando como professor, porque no dia de amanhã você vai fazer que nem eu, o Gerson. A gente, quando for empregado, a gente vai pensar como é que o dono da empresa pensa. E aí, você sabendo como é que o dono da empresa pensa, você toma coragem para pedir aumento para ele, né, Gerson? Você sabe a hora de pedir aumento. Se o cara for corintiano, você pede aumento logo depois de um Corinthians ganhando, né? Exato. Nunca então, perde depois de um Corinthians perdendo, né? Então nunca vai pedir aumento, professor. O Corinthians não tá ganhando muito, não. Você tá desatualizado, rapaz. Você tá desatualizado, rapaz. O Corinthians tá ganhando, é sexto no brasileiro. Né? Então, o professor animou só por causa das novas contratações, né? Ó, deixa eu ver. Esse negócio de Corinthians é para outra aula. Mas, enfim, lembre-se que tem exercício ali que tem tem exercício que tem 2 opções, tem exercício que tem 3, tem exercício que tem as 4. Tá ok? Agora, se você, na sua concepção, você só marcou um de cada, fique tranquilo. Quando a gente corrigir, a gente vai te mostrar aonde você não acertou. Tá bom? O importante é aquilo que eu e o Gerson temos falado para vocês. É fazer o exercício. Por quê? E aí a gente vai falar um pouquinho agora como professor. Quando você faz, você está ajudando você em várias coisas. Primeiro delas, você está criando uma rotina de você se organizar para você fazer as suas coisas. Então, você não precisa de ninguém ficar na tua orelha dizendo, olha, fulano, faça. Você está fazendo isso. E isso vai ser bom para agora que você é estudante e o dia de amanhã que você for um empresário, que você for um CEO de uma empresa ou que você for um funcionário. Ninguém precisa te falar o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, certo? Outro benefício, independente se você acertou ou não, lembre-se, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Tá? Se ninguém errar na vida, a gente não acerta nunca. Entendeu? Imagine, né? Se o cara fizesse um telefone desse aqui, se ele fizesse o certo logo de primeira. Não existe. Esse telefone aqui, por mais que quando eu tenha comprado ele era um modelo, vamos dizer assim, certo, vamos dizer assim, adequado, vamos mudar a palavra certa para adequado naquela época. Pode ser que daqui a um tempo ele não esteja mais adequado, porque a memória dele já não aguenta mais, a câmera dele, o acesso à internet já tem 5G e o dele é 2G, ele está inadequado, o que seria errado. Ninguém vai fazer um telefone celular que vai atender as pessoas que estão hoje e atender os próximos 30 anos, né? Beleza? Então faça. Você também não tem obrigação nenhuma de saber tudo. A gente vai aprendendo junto, tá bom? Aqui, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É lógico, né? Certo? Pessoal, então, vamos encerrar então, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Ótima semana que está começando. Noite. Gerson, brigadão. Até mais. Ótima semana que está começando para nós aí. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação aqui. Eu já subo a aula lá. Valeu? Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Até amanhã. Gerson, pode deixar que eu faço a chamada e suba a aula lá, tá bom? Tranquilo. Deixa comigo aqui. Eu vou seguir em frente aqui.